Olá! Hoje vamos começar a leitura do capítulo 7, As Dádivas do Reino, seção 1, O Último Passo. Parágrafo 1. O poder criativo de Deus e de suas criações é ilimitado, mas não estão em uma relação recíproca. Tu te comunicas inteiramente com Deus, como Ele faz contigo. Esse é um processo em andamento, no qual compartilhas e, porque compartilhas, és inspirado para criar como Deus. Entretanto, na criação não estás em uma relação recíproca com Deus, uma vez que Ele te criou, mas tu não o criaste. Eu já te disse que somente nesse aspecto o teu poder criativo difere do seu. Mesmo nesse mundo há um paralelo. Os pais dão à luz as crianças, mas as crianças não dão à luz os pais. Contudo, elas dão à luz as suas crianças e assim dão à luz como os seus pais. Aqui ele nos diz que nós criamos assim como Deus cria. A única diferença é que nós fomos criados por Ele e Ele não foi criado por nós. Essa é a nossa única diferença, que nós viemos dessa fonte. 2. Se criasses a Deus e Ele te criasse, o reino não poderia aumentar através do seu próprio pensamento criativo. A criação seria, portanto, limitada e tu não serias co-criador com Deus. Assim como o pensamento criativo de Deus procede dele para ti, assim também o teu pensamento criativo tem que proceder de ti para as tuas criações. Somente desse modo é que todo o poder criativo pode se estender para fora. As realizações de Deus não são tuas, mas as tuas são como as suas. Ele criou a filiação e tu a aumentas. Tens o poder de adicionar ao reino, embora não tenhas o poder de adicionar ao Criador do reino. Tu reivindicas esse poder quando vens a ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino. Ao aceitar esse poder como teu, aprendes a lembrar o que tu és. Nós somos co-criadores com Deus. Porém, só criamos verdadeiramente quando criamos em unidade. E quando criamos em unidade, estamos vigilantes, somente a favor de Deus e do seu reino. E nessa vigilância, relembramos quem verdadeiramente somos. Ao relembrar quem somos, criamos como Deus. Criamos somente através do amor. 3. O lugar das tuas criações é em ti, assim como o teu lugar é em Deus. Tu és parte de Deus, como os teus filhos são parte dos seus filhos. Criar é amar. O amor se estende para fora simplesmente porque não pode ser contido. Sendo sem limites, não para. Ele cria para sempre, mas não no tempo. As criações de Deus sempre existiram, porque Ele sempre existiu. As tuas criações sempre existiram, porque só podes criar como Deus cria. A eternidade é tua, porque Ele te criou eterno. Criar é amar, e nós estendemos amor toda vez que estamos em unidade. Amar é ver tudo como uno e o mesmo. 4. O ego, por outro lado, sempre exige direitos recíprocos, porque é competitivo ao invés de ser amoroso. Está sempre disposto a barganhar, mas não pode compreender que ser como o outro significa que nenhuma barganha é possível. Para ganhar, tens que dar, não barganhar. Barganhar é limitar a dádiva e não é essa a vontade de Deus. Unir a tua vontade à de Deus é criar como Ele. Deus não limita as suas dádivas de modo algum. Tu és as suas dádivas, de modo que as tuas dádivas têm que ser como as suas. As tuas dádivas ao reino têm de ser como as suas dádivas a ti. O ego, ele não reconhece a igualdade.
Ele está sempre vendo o outro em um lugar ou maior ou menor que nós. E estamos sempre barganhando quando estamos alinhados a um sistema de pensamento separado. Estamos sempre querendo levar alguma vantagem. Já em um sistema de pensamento unificado, para que possamos ganhar, temos que dar ao outro a visão de Cristo, a unidade. 5. Eu dei só amor ao reino, porque acreditava que era isso o que eu era. O que acredita que és determina as tuas dádivas. E se Deus te criou estendendo-se a ti, só podes estender-te como Ele fez. Só a alegria aumenta para sempre, já que a alegria e a eternidade são inseparáveis. Deus se estende além dos limites e além do tempo, e tu, que és co-criador com Ele, estendes o seu reino para sempre e além de todos os limites. A eternidade é o selo indelével da criação. O eterno está em paz e alegria para sempre. Aquilo que acreditamos que somos é o que vai determinar o que vamos oferecer. Jesus ofereceu só amor, porque era isso que ele acreditava que ele era, o amor, a unidade em Deus. É só assim que podemos oferecer o amor, a unidade a todos. 6. Pensar como Deus é compartilhar a sua certeza do que tu és, e criar como Ele é compartilhar o amor perfeito que Ele compartilha contigo. O Espírito Santo te conduz a isso, para que a tua alegria possa ser completa, pois o reino de Deus é íntegro. Eu tenho dito que o último passo no despertar do conhecimento é dado por Deus. Isso é verdadeiro, mas é difícil explicar em palavras, porque as palavras são símbolos e nada do que é verdadeiro precisa ser explicado. No entanto, o Espírito Santo tem a tarefa de traduzir o inútil em útil, o sem significado em significativo e o temporário em intemporal. Ele pode, portanto, dizer-te alguma coisa a respeito desse último passo. Muitas vezes queremos pensar como Deus pensa, e pensar como Ele pensa é simplesmente termos certeza do que nós somos, termos certeza dessa unidade sempre. E para que possamos criar como Ele, é somente compartilhando esse amor, essa unidade perfeita. 7. Deus não dá passos, porque as suas realizações não são graduais. Ele não ensina, porque as suas criações são imutáveis. Ele não faz nada por último, porque criou em primeiro lugar e para sempre. É necessário compreender que a palavra primeiro, quando aplicada a ele, não é um conceito de tempo. Ele é primeiro no sentido de que é o primeiro na própria Santíssima Trindade. Ele é o Criador primeiro, porque criou seus co-criadores. Como ele o fez, o tempo não se aplica nem a ele, nem ao que ele criou. O último passo que Deus dará era, portanto, verdadeiro no início, é verdadeiro agora e será verdadeiro para sempre. O que é intemporal está sempre presente, porque tudo o que é eternamente imutável. Não muda por aumentar, porque foi para sempre criado para aumentar. Se tu o percebes como se não estivesse aumentado, não conheces o que é isso. Também não conheces quem o criou. Deus não te revela isso, porque isso nunca foi escondido. A sua luz nunca foi obscurecida, porque é sua vontade compartilhá-la. Como é possível que o que é inteiramente compartilhado possa ser negado e então revelado? O livro nos diz que Deus dará o último passo. E isso ele tenta nos explicar, porém ele diz que em palavras é muito difícil explicar isso, porque palavras são somente símbolos. Isso precisa ser sentido na experiência, em um momento onde nada nos falta, nada é colocado em dúvida, tudo é uma certeza do que sempre foi e sempre será.
Nada mais há para ser aprendido. É simplesmente reconhecido como a sua real identidade, a sua verdade. Todos nós temos essa resposta em nós. Essa resposta vem do próprio Espírito Santo, da nossa própria mente unificada. E isso só é ouvido quando todas as dúvidas cessam, quando paramos de querer entender, querer explicar, querer dar alguma satisfação sobre isso. E assim nós sentimos essa unidade perfeita. E logo estaremos juntos para continuarmos a leitura desse capítulo.